quem é que vai passar essa semana conosco aqui nesse encontro. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem de forma breve, falando seu nome, sua área de atuação, de que cidade você fala, porque nós temos aqui pessoas de diferentes cidades e até diferentes estados, e o que é que te motiva. Então, gostaria de começar aí com alguém que se voluntarie para responder a essas perguntas. Nome, área de atuação, de onde é e o que te motiva. Quem é que se habilita para começar? Fátima, vamos lá. Então, eu sou Fátima Farias, sou proprietária da Apta Gráfica, trabalho com impressão em offset, né? E todo o material comercial que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada, Fátima. E o que é que te motiva? Conhecimento sempre. Ótimo. Legal. Eu vou descompartilhar aqui a tela, só para a gente poder se ver melhor. Depois eu volto a compartilhar de novo. Legal. Quem mais? Vou começar a fazer igual o Bim. Posso? Oi. Pode, vamos lá. Davi Gaed, Curitiba. Trabalho com consultoria de vendas. O que me motiva hoje, eu diria que são os desafios, né, do momento que a gente está vivendo, do que a gente está passando por este momento aí. Maravilha, Davi. Obrigada. Kátia Fugasa, você levantou a mão. Meu nome é Kátia, sou arquiteta, sou carioca. Trabalho com arquitetura de saúde, principalmente com arquitetura de saúde. E o que me motiva são pessoas. Ótimo, legal. Nathaniel ergueu a mão. Oi, Thaís. Oi. Olá. Fernanda, tudo bem? Meu nome é Nathaniel Klug, eu sou de Cascavel, no Paraná. Eu sou diretor de operações de uma empresa de telecomunicações chamada Certo. O que me motiva a fazer esse treinamento é aprender a... Eu gostaria de criar vídeos para usar o conhecimento que eu tenho de 25 anos na área para auxiliar os meus clientes a entenderem melhor o meu produto e o meu cenário. E eu não tenho conseguido fazer isso com atores, eu gostaria de fazer por conta. Ótimo, muito bem. Kátia Cristina. Tá bem ruim a conexão aqui para mim, acho que a internet não tá legal. Então, meu nome é Kátia Cristina Lino, a minha área de atuação é arquitetura, eu atuo aqui em Curitiba em projetos de prevenção de incêndio. Eu estou atualmente vivendo aqui, e o que me motiva a fazer essa IAD é trabalhar melhor a minha imagem, no caso, a marca pessoal, né? Muito bem, obrigada, Kátia. Acho que faltou eu. Vai lá. Cristina, sua vez, então. Entrei em cima da hora aí. Boa noite a todos. Eu me chamo Cristina Maciel, trabalho aqui em Curitiba, na área de beleza de noivas. Muito obrigada, Cristina. Thaís, Oi, Rodrigo. Tudo bom? Vai lá. Tudo então, bem? Eu sou administrador há 15 anos aqui em Curitiba da área de fitness. E o que me motiva é maior conhecimento também. Legal, muito bom. Excelente. Gente, todo mundo vai ter que se apresentar. Luiz Olá, Nakamura. Janine primeiro levantou a mão, depois o Luiz. Primeiro a Janine e depois o Luiz. Ok. Boa noite, meu nome é Janine Leonardi. Antônio! Eu sou estudante de jornalismo, também sou editora de vídeo e designer freelancer. O que me motiva atualmente é conseguir aliar informação e emoção ao mesmo tempo. E eu estou fazendo esse curso porque eu quero me preparar direitinho para fazer a minha aplicação para o mestrado no Canadá. Ótimo, obrigada, Janine. Luiz. Eu sou o Luiz Nakamura, eu sou pai da Mariana, né? Na verdade eu fiz a inscrição da Mariana. Ela é praticante de esquismo e a gente está tentando fazer uma divulgação nova dela no esporte, né? Só que ela está envergonhada, vergonha da mãe aqui, mas vamos ver se até o final do curso ela dá uma soltada aqui, ok? Ah, com certeza, com certeza. Obrigada, Luiz. Bem-vinda, Mariana. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Diga, Júnior. Oi, sou o Júnior, eu sou proprietário da Master Aquecimento aqui em Curitiba, empresa no ramo de aquecedores a gás. E o que me motiva é aprender sempre, não ficar parado.
Ótimo, maravilha. Próximo. Olá. Júlia. Olá, oi. Meu nome é Júlia Bonfante, eu sou da Premier Consultorias e Treinamentos. O que me motiva é desenvolver minha competência em comunicação, né? Para poder usar um pouquinho mais nas redes sociais. Então, eu estou aqui mais por causa disso. Muito obrigada, Júlia. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Fernanda. Fernanda Tudo Muniz. bem? Olá, tudo jóia. Prazer enorme estar aqui hoje. Sou fonoaudióloga e sou coach de comunicação. Quem me mandou vocês foi um sobrinho meu, João, que, na verdade, os tios dele são os sogros da Thaís. Sim, sim. Sabe quem é? Obrigada, então, maravilha. Fernanda, seja bem-vinda. Exatamente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje é somar conhecimento, exatamente trazer novidades e novas áreas para o meu conhecimento, para os meus treinamentos. Perfeito, obrigada. Oi, pessoal. Oi, Juliana. Oi, meu nome é Juliana, eu sou formada em moda, no momento eu sou autônoma, já faz um tempinho que eu trabalho com home office em casa, com produção de textos, revisão de textos, e o que me motiva é a evolução, evoluir sempre, em todos os aspectos, não só profissional, como ser humano também. Maravilha, Juliana, muito obrigada. Oi, eu aqui. Oi. Eu sou a Amanda. Oi. Oi, não sei se vocês conseguem me ver. Sim, agora eu acho que vai habilitar o seu... Só o seu som. Tá, então, meu nome é Amanda Paris, eu trabalho na área de desenvolvimento organizacional e treinamento de pessoas, e eu acabei de voltar de um intercâmbio pela Bosch, fiquei trabalhando lá por uns 3 anos nos Estados Unidos, e eu acho que o que me motiva é a evolução também, e eu acho que ter processos dinâmicos, como eu trabalhei na área de desenvolvimento organizacional e também comunicação interna, eu percebi que o que me motiva é ter um espaço dinâmico, eu termino um projeto, começo outro, então isso é o que me motiva, não viver sempre na rotina, sabe? Então isso é ótimo. O que eu mais gosto, assim. Obrigada, querida, seja bem-vinda. Quem mais? Aqui é Inairã. Boa noite, eu sou a Inairã, sou de Francisco Beltrão. Eu estou com vocês devido à doutora Ione, que é a mãe da Thaís, né? A gente trabalho na clínica deles, e o que me motiva é querer aprender mais, melhorar o desempenho até com os pacientes, descobrir o que a gente pode fazer para estar participando mais ativamente da sociedade também. Obrigada, Inairã, seja bem-vinda. Everton Fagundes. Boa noite a todos. Boa noite. Sou proprietário da Atitude Corretora de Seguros, uma empresa especializada em plano de saúde corporativo, e eu estou aqui para aprender. Meu objetivo é ter mais conhecimento. Ótimo, obrigada, Everton. Quem mais, pessoal, que gostaria de se apresentar aí para o grupo? Eu vou começar a chamar os nomes. Maria Cecília. Está fugindo. Agora sim. Boa noite, meu nome é Maria Cecília, eu sou psiquiatra e conheço a Fernanda e sempre me interessei por esse assunto de imagem pessoal, estilo, e acho que é mais uma das formas que a gente tem para se comunicar no dia a dia. Por isso que eu resolvi fazer o curso. Maravilha, obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Cis. Tá, quem falta? Isabela Celidônio. Estão escutando? Sim. Sim. Oi, eu sou a Isabela, eu sou médica, sou aqui de Curitiba, sou amiga da Fernanda desde criança. E eu vim também para ampliar meu conhecimento, para aprender coisa nova. Maravilha, pessoal. Muito bem. Alguém mais quer se apresentar voluntariamente?
Eu vou dar essa opção de escolha para vocês hoje, mas eu já adianto que ao longo do curso esse é o único momento em que vocês vão poder escolher se vocês vão falar ou não, tá? Que é uma ditadura, pessoal, não tem essa. Mais alguém? É isso? Então vamos adiante. Vocês que não se apresentaram, já se preparem, porque esse é um curso muito prático, em que nós vamos passar para vocês algumas tarefas, algumas aplicabilidades para que vocês desempenhem em casa. E a ideia é que a gente saia ao final dessa semana mais preparado para falar sobre nós mesmos, o nosso trabalho, que nos motiva, e para ter uma imagem ainda mais assertiva e adequada aos nossos objetivos profissionais. Seguindo então aqui com a nossa programação de hoje, eu gostaria de convidar vocês a fazer algumas reflexões acerca da comunicação e acerca do conteúdo que nós vamos aprender também ao longo dessa semana. Então, olha só, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos identificar melhor qual é o nosso estilo pessoal de comunicação, o que a nossa comunicação diz sobre nós mesmos. Amanhã vocês terão uma aula exclusiva com a Fernanda Maranho para falar sobre apresentação pessoal e códigos de vestimenta. Na quarta-feira, aula exclusiva comigo sobre como utilizar nossa linguagem corporal para criar estados de liderança, para transmitir mais segurança, autoconfiança. Vamos falar também dos sabotadores de comunicação, de como fazer um bom pitch de vendas para você se apresentar, para você fazer um vídeo para a internet, como você organiza a informação. Na aula número 4, quinta-feira, vamos falar de novo com a Fernanda Maranho sobre sabotadores de imagem e postura profissional contemporânea, também com orientações sobre vídeos para a internet, né? Orientações sobre cenário, iluminação, sobre vestimenta, enfim, para que vocês possam fazer vídeos mais assertivos. E no nosso quinto encontro, que é um encontro comigo, novamente, nós vamos entender melhor sobre comunicação e contexto, como aumentar a nossa influência, não só online, mas offline também. E aqui, nesse momento, pessoal, eu gostaria de estabelecer alguns contratos com vocês. O primeiro deles, eu gostaria de pedir que vocês se abram para esse curso e se abram para as experiências que nós vamos propor aqui. Nós sabemos que muitas vezes vocês vão precisar sair da zona de conforto, mas é isso mesmo, se não for dessa forma, a gente não consegue ir além, a gente não consegue desenvolver uma nova habilidade, não consegue desenvolver um novo comportamento. Então, é importante que vocês se permitam também sair dessa zona de conforto. Segundo, uma informação muito prática. As nossas aulas começam às 8 da noite e terminam às 9h30. Nós temos 5 minutos de tempo de tolerância, então, no máximo, 8 horas e 5 minutos, a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo em respeito a vocês que já estão aqui desde o início do horário combinado. Dúvidas que vocês eventualmente possam ter, eu vou pedir que vocês, caso tenham alguma dúvida, levantem a mãozinha, nós temos aqui algumas reações na parte de baixo da tela de vocês, e uma delas é levantar a mãozinha, que no momento apropriado, quando a gente abrir para perguntas, aí vocês já vão poder fazer o questionamento de vocês. Nós sabemos que em alguns momentos nós iremos tratar de temas que são mais particulares, e algumas pessoas podem se sentir constrangidas de fazer uma dúvida ou expor uma situação publicamente. Então, nesse sentido, eu peço que vocês venham no privado, lá pelo WhatsApp, conversar comigo e com a Fernanda, que vai ser um prazer também atender vocês nesse momento. Ao longo de toda a semana, nós estaremos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês e ajudá-los da melhor maneira possível. Bom, seguindo adiante aqui com... Desculpa, é que eu só vou avisar porque eu vou fechar o microfone de todo mundo agora, tá? E aí, só para eu abrir o teu de volta. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, manda no chat, por favor. Muito bem, então. Dando continuidade aqui, eu já perguntei para vocês o que é que motiva vocês, e muitos responderam o que motiva a fazer esse curso. Então, eu gostaria que vocês pegassem aquele papel e aquela caneta que eu pedi para vocês trazerem para esse nosso curso de hoje e anotassem aí alguns tópicos. E é muito importante que vocês anotem para que a gente possa fazer o fechamento dessa atividade ao longo aqui desse nosso curso.
Gostaria que vocês escrevessem em uma frase ou uma palavra o que é que realmente trouxe vocês aqui hoje. Que situação, que dor, que problema vocês gostariam de resolver, que situação que vocês não conseguem solucionar sozinhos e que vocês precisam dessa ajuda especializada, ou então o que é que motiva vocês a fazer esse curso? Quais são os objetivos de vocês que são importantes serem cumpridos, metas importantes e que motivam vocês a passar essa semana toda conosco aqui. Depois que vocês refletirem sobre isso, sobre o que trouxe vocês aqui, eu gostaria que vocês refletissem também sobre qual é o objetivo de vocês com esse curso. Cada um que está aqui é de uma área profissional diferente e tem objetivos diferentes. Então, eu gostaria que vocês descrevessem de forma precisa qual é o objetivo de vocês com esse curso de hoje. Lembrando que esse objetivo precisa ser específico, então, quanto mais detalhado, melhor. Ele precisa ser mensurável, precisa ser fácil de medir, né? Se você conquistou esse objetivo ou não. Não pode ser algo abstrato, por exemplo, quero me comunicar melhor. Como é que você mede isso, né? Você pode dizer assim, que você quer ter mais desenvoltura para gravar vídeos para a internet. E como é que você avalia isso? Vendo um vídeo, comparando com outro e vendo se a tua desenvoltura progrediu e assim por diante. Então, o objetivo tem que ser mensurável. Esse objetivo tem que ser atingível. Não dá para você colocar uma meta que você não vai conseguir alcançar. Então, tem que ser algo concreto dentro da tua realidade. Tem que ser algo relevante, importante para você. E tem que ter um espaço de tempo para começar e para terminar. Pode ser que vocês comecem e terminem essa semana, pode ser que essa semana seja o start desse processo maior, e isso fica a critério de cada um de vocês. Mas eu vou dar aí um minutinho para que vocês escrevam qual é o objetivo de vocês, seguindo essas orientações que eu passei aqui no slide. Dando continuidade aqui, pessoal, a esse nosso momento de reflexão, eu gostaria agora de convidar vocês a pensar sobre que imagem você passa quando você se comunica. Quando você chega a um lugar que ninguém te conhece, quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai gravar um vídeo e você olha para esse vídeo, quando você se vê no espelho treinando a sua apresentação, que imagem você passa quando se comunica? Muitas pessoas têm dificuldade em responder essa pergunta, porque muitas vezes não param para pensar sobre que imagem estão transmitindo. Mas essa é uma reflexão importante, porque isso tem tudo a ver com a nossa marca pessoal, a marca que nós iremos construir ao longo desse processo, ou reforçar ao longo desse processo. Então, que imagem você passa quando se comunica? E se você tiver com dificuldade para responder essa pergunta, pense naqueles feedbacks que você recebe das pessoas. O que as pessoas dizem sobre mim? As pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito séria, que eu pareço brava, ou as pessoas dizem que eu não levo nada a sério? As pessoas dizem que eu transmito uma imagem de segurança, de insegurança, de credibilidade. O que é que as pessoas dizem sobre você no dia a dia? Quando você conduz uma reunião, quando você dá um feedback para um funcionário, apresenta um trabalho, enfim. Que imagem você passa quando se comunica? E agora, pessoal, que vocês refletiram um pouco sobre que imagem vocês transmitem, me respondam. Essa imagem que vocês transmitem está alinhada ao objetivo de vocês? Aquele objetivo que vocês anotaram aí anteriormente. Essa imagem que você transmite está congruente ou não com os seus objetivos? Ela está ajudando você a alcançar os objetivos que você quer ou ela está jogando contra? Será que a imagem que você transmite está alinhada ao público com o qual você se relaciona no dia a dia? Porque convenhamos, nós temos aqui, por exemplo, um empresário da área fitness e nós temos um outro empresário da área de venda de seguros corporativos.
planos de saúde corporativos. São duas pessoas que lidam com públicos totalmente diferentes. Então, não dá para exigir que essas duas pessoas se apresentem da mesma forma, nem em relação à sua fala, nem em relação às suas vestimentas. Aqui não existe certo ou errado, pessoal. Existe o que é adequado ou não ao público, ao contexto, ao tipo de serviço que você presta. Então, essa reflexão é para saber se a imagem que você está transmitindo está alinhada a isso, está alinhada ao seu público, ao seu tipo de serviço, ao contexto onde você está inserido e aos objetivos que você tem profissionalmente. Sim ou não? Está alinhado? Uma nota agora, de 0 a 10. O quanto a sua imagem está alinhada aos seus objetivos profissionais? Todas essas reflexões, elas são muito importantes, como eu disse, para que nós possamos construir a nossa marca pessoal, a nossa identidade no mundo profissional. E vamos entender um pouco, então, como é que se forma essa nossa personalidade comunicativa, que muitas vezes a gente acha que nasceu desse jeito e que, por isso, está fadado a se comunicar, a se expressar dessa maneira para sempre. E, na realidade, não é bem assim. A nossa personalidade comunicativa, ela depende de uma série de fatores. Ela está relacionada às tradições da nossa família, do país onde a gente vive, da cultura onde nós estamos inseridos, os valores que nós recebemos dos nossos pais, tutores, professores, a cultura do local onde vivemos ou dos nossos antepassados, a forma que nós fomos criados, a nossa visão de mundo, as experiências que nós tivemos, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquela vez que eu quebrei a cara ou aquela vez que eu consegui me superar e ir adiante. Tudo isso impacta diretamente na forma como nós nos comunicamos, como nós nos apresentamos aos outros. Além disso, existem outros 2 sistemas que agem sobre nós. Primeiro, o nosso sistema familiar. Nós sabemos que nós nascemos numa família, nós ocupamos um papel, um espaço nessa família, e muitas vezes os nossos pais, os nossos irmãos esperam coisas da gente, esperam determinados comportamentos, determinadas posturas. Nós temos um sistema de crenças que rege o nosso comportamento, algo que a gente acredita que se a gente fizer, a gente vai ser bem-sucedido, se a gente não fizer, que a gente não vai ser bem-sucedido, por exemplo. Essas crenças podem ser crenças empoderadoras, podem ser crenças limitantes, mas tudo isso que está dentro de nós forma a nossa personalidade comunicativa. Tudo isso vai definir muitas vezes se você vai ser um adulto que se expressa mais, que é mais aberto, mais comunicativo, mais sociável, ou então se é mais fechado, mais sério, mais pé atrás, mais receoso na hora de se relacionar com pessoas que você não conhece. Então, isso tudo faz parte do seu histórico. E tá tudo bem com isso, gente, tá tudo certo, porque é graças a todo esse histórico que hoje nós estamos aqui, que hoje nós temos a possibilidade de pensar sobre a nossa comunicação, pensar sobre a nossa imagem profissional e, acima de tudo, fazer uma escolha. E que escolha é essa? A escolha de tudo aquilo de bom que me trouxe até aqui e por isso eu vou continuar seguindo com isso, e de tudo aquilo que não foi tão bom assim ou que foi bom no passado, mas hoje não me serve mais e por isso eu preciso abandonar para seguir adiante mais alinhado aos meus novos objetivos, ao meu novo propósito de vida. Além disso, nós precisamos pensar que o nosso desempenho enquanto comunicadores não depende apenas da nossa personalidade comunicativa. Depende também das emoções que nós estamos sentindo no momento em que nós nos expressamos. Existem aí 6 emoções primárias. O que são emoções primárias? São aquelas reações fisiológicas que nós temos, que foram herdadas por nós ao longo da nossa evolução. São formas de reagir às circunstâncias que estão à nossa volta. São elas o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa e o nojo. Essas emoções primárias são as emoções que preparam o nosso corpo para que a gente possa reagir diante de alguma situação. Além disso, nós temos as emoções secundárias. O que são as emoções secundárias? As emoções secundárias são aquelas emoções que foram aprendidas ao longo da nossa vida, que nós aprendemos através do nosso convívio social e familiar,
Muitas vezes são influenciadas pelas crenças e pelos valores nossos, da nossa família, das pessoas com as quais nós nos relacionamos. E aí, aqui estão alguns exemplos, mas existem muito mais emoções secundárias. A vergonha, os ciúmes, o orgulho, a vaidade, a culpa, a compaixão, a empatia. Todas essas emoções são emoções secundárias. Nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida a desenvolver essas emoções. E nós somos ensinados, muitas vezes, a sentir vergonha. Quando a gente vai fazer uma apresentação em público e a gente erra, no começo eu posso até achar que não tem nada de tão errado nisso, em fazer uma apresentação e me dar um branco, me esquecer. Mas aí, de repente, as pessoas começam a rir de mim, eu viro piada, fazem bullying comigo, e eu começo a sentir vergonha, eu começo a me sentir inapropriado para aquele lugar, como se eu não fosse capaz de ocupar aquele espaço. Então, essas emoções secundárias, as emoções primárias, elas vão definir muito da nossa performance de comunicação. Por exemplo, se eu estou num ambiente, se eu estou num lugar em que as pessoas estão muito positivas, em que está tudo muito bom, em que existe ali uma troca muito boa entre as pessoas, todo mundo está se comunicando de uma forma aberta e receptiva, é natural, é normal que eu me expresse de uma forma mais aberta e receptiva. Agora, se eu estou num ambiente, se eu estou num local onde há tensão, ou aconteceu alguma coisa no meu dia que está me preocupando, que eu não estou conseguindo desempenhar direito as minhas funções, é claro que a minha comunicação também vai ser afetada por isso. Então, a nossa performance de comunicação vai depender de 2 fatores. Primeiro, vai depender da nossa personalidade comunicativa, que é algo que nós carregamos ao longo da nossa vida. E segundo, vai depender do nosso estado emocional, de como nós estamos nos sentindo naquele dia ou naquele momento. Então, isso é importante para que nós possamos compreender qual é a origem da nossa comunicação e como que a gente pode melhorar a nossa comunicação no dia a dia. Seguindo em frente, pessoal, então é isso que forma a nossa identidade comunicativa. Tá, desculpa, teu microfone, eu acho que baixou o volume do teu microfone. Agora? Não. Melhor? Isso, agora sim. Então tá, vamos fazer assim. Então isso, gente, a nossa personalidade comunicativa e as nossas emoções é que formam essa nossa identidade comunicativa. E isso vai falar muito sobre nós quando nós chegarmos a um ambiente e nos apresentarmos. Com base nessa identidade comunicativa, nós temos aí alguns estilos de comunicação que eu vou apresentar para vocês. São basicamente 4 estilos de comunicação. O primeiro deles é o estilo passivo. As pessoas que têm um estilo de comunicação mais passivo são aquelas que normalmente chegam em um ambiente e têm dificuldade em se relacionar, têm dificuldade em falar sobre o que fazem, não gostam de se apresentar em público, muitas vezes têm um tom de voz mais baixo, têm uma expressão corporal mais fechada, são pessoas que muitas vezes não conseguem expressar a sua opinião, principalmente quando estão junto com outras pessoas que têm uma opinião mais forte, que têm uma postura mais autoritária. São pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Alguém aqui se identifica com esse perfil? Pode levantar a mãozinha aí para a gente ver. Esse é o estilo passivo de comunicação. Além desse estilo passivo, nós temos um outro estilo que é o estilo agressivo, que é o oposto desse estilo passivo. O estilo agressivo está presente naquelas pessoas que muitas vezes chegam com uma postura de autoridade, com uma voz de comando, parece que estão dando ordens o tempo todo. São pessoas que normalmente falam alto, falam rápido, são muito expansivas, são pessoas que gostam que a sua vontade prevaleça, são pessoas que muitas vezes tentam, então, impor a sua verdade aos seus funcionários, aos seus subordinados e assim por diante. São pessoas que têm essa dificuldade em se expressar, mas num outro ponto de vista, é porque são agressivas demais e muitas vezes podem ter relacionamentos conturbados na sua vida por conta das dificuldades. Fernanda, vou pedir que você dê uma ajudinha ali para o Luiz e para a filha dele que tiveram um problema de conexão. Eles estão ali no WhatsApp do grupo.
Então, assim, são essas pessoas que têm essa dificuldade de se expressar por serem muito fortes, muito autoritárias. Normalmente, o agressivo acha que está mandando super bem, que está sendo super assertivo, porque afinal de contas ele fala e todo mundo respeita, todo mundo obedece. Mas, na realidade, as pessoas com esse estilo de comunicação têm muita dificuldade em saber realmente o que as pessoas pensam. Porque são pessoas que causam conflitos ocultos. Ninguém tem coragem de contrariar essa pessoa, ninguém tem coragem de chegar para um agressivo e dizer que ele está errado ou para ele se colocar no lugar dele. E por isso essas pessoas recebem poucos feedbacks e muitas vezes não têm a possibilidade de melhorar a sua comunicação ou o seu comportamento. A agressividade, gente, não é assertividade, tá? É bem diferente. Não é porque a pessoa manda e desmanda e todo mundo obedece que ela está sendo assertiva. O terceiro estilo comunicador é o estilo de manipulação, é o estilo manipulador. Dos 3 estilos dos 4 estilos que eu vou apresentar aqui para vocês, esse é o único estilo em que nós efetivamente aprendemos e desenvolvemos ao longo da vida. Então, se você está numa família ou numa situação em que você precisa de alguma forma utilizar da manipulação, você começa a aprender a desenvolver isso e de repente isso se torna uma característica principal do teu estilo. O estilo manipulador está muito presente naquelas pessoas que não têm coragem de expor a sua opinião publicamente, não têm coragem de falar assim, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas a minha opinião não é essa. Em contrapartida, são aquelas pessoas que quando viram as costas ficam falando tudo aquilo que não tiveram coragem de falar presencialmente. Essa é uma característica muito forte do estilo manipulador. Então, e é um tipo de perfil de comunicação que muitas vezes é difícil de lidar no nosso dia a dia, porque perceber que esse manipulador está agindo dessa forma pode levar algum tempo. E o quarto estilo, que é o estilo que todos nós buscamos no nosso dia a dia e com esse curso também, é o estilo assertivo. Eu já falei que ser assertivo é diferente de ser agressivo. Então, o que é ser assertivo? Ser assertivo é, primeiro, falar com clareza e objetividade, utilizar um tom de voz que seja audível e compreensível, é ter uma postura corporal aberta, receptiva, ter uma expressão facial que seja uma expressão aberta e receptiva. Ser assertivo é conseguir expressar a sua opinião sem ofender, é conseguir dizer não quando a gente realmente não pode atender aquela demanda, aquele pedido que estão fazendo para nós. Então, isso é ser assertivo. E a assertividade é uma habilidade que nós podemos desenvolver e que depende, portanto, de vários componentes que nós precisamos ajustar. Eu falei aqui da nossa fala, falei da nossa linguagem corporal, falei do nosso tom de voz. Todos esses elementos nós precisamos começar a tomar consciência deles se nós quisermos ser mais assertivos no nosso dia a dia. Bom, nós já falamos aqui, então, de que imagem você passa quando você chega a um lugar que ninguém te conhece. Já falamos como é que se constrói o nosso perfil de comunicação, a nossa identidade comunicativa. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para Fernanda Maranho. Fernanda, será que a primeira impressão, quando a gente chega num lugar que ninguém nos conhece, é mesmo a que fica? Oi, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, desculpa, eu estava falando aqui com o microfone fechado. Então, o que vocês acham? Será que é verdade essa afirmação? A gente já ouviu isso várias vezes na nossa vida, né? Mas antes de responder, eu gostaria de fazer um pequeno teste aqui com vocês. Vou abrir aqui. Desculpa. Aqui. Pronto, estão vendo a minha tela? Sim. Tá, eu acho que dá para ver desse tamanho, porque a hora que eu aumento,
tá dando algum errinho aqui. Peraí. Fica muito pequeno, assim, para vocês, para enxergar? Aumenta o zoom ali embaixo. Aumenta o zoom da tela ali embaixo, tem 25%. Isso. Aí. Eu vou passando porque... Tá, agora deu. Então, imaginam o seguinte. Vocês precisam fazer uma cirurgia cardíaca e aí chega no consultório do médico e essa pessoa que abre a porta para vocês. Qual seria a reação? Você toparia fazer cirurgia com esse homem aqui, com essa pessoa? E aí eu gostaria, por favor, que 3 pessoas participassem agora e me falassem qual é a impressão, que leitura vocês fazem dessa pessoa. Por favor, é só clicar na barra de espaço e falar. Um de cada vez, tá? Não tumultue. E aí, pessoal? Ninguém quer dar a percepção? Posso? Júlia, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sem fone. Estão me ouvindo? Sim. Então, a minha primeira impressão seria que essa pessoa está no lugar errado. Eu sei que o consultório é lá, ok? Endereço, porém, ele não está caracterizado como profissional que iria me atender. Então, teoricamente, eu não aceitaria se eu não conhecesse o médico. Tá. Legal, Júlia, obrigada. Mais alguém quer? O que vocês, quando viram essa foto, qual foi a percepção que tiveram dessa pessoa? Oi, posso falar? Pode. Na verdade, dependeria. Se ele só abrisse a porta para mim, eu iria tratá-lo como uma pessoa normal, como um todo. Para mim, a tatuagem não me atrapalha. Se ele fosse o meu médico na hora que eu estivesse no plano de saúde ou pagando, ou seja o que for, o que me atrapalharia é ele estar sem jaleco ou estar sem a luva e não em si tatuado. Eu acho que a tatuagem para mim não influenciaria. Agora, a roupa, na verdade, o não uso do código de vestimentas dele para a situação, sim. Na hora do atendimento e não na hora da abertura da porta. Legal. Mais uma pessoa, por favor. Nathaniel levantou a mão. Legal. Quer falar, Nathaniel? Sim. Oi, Fernanda. Oi, Thaís. Olha, eu não sou bonzinho que nem os outros aí falando assim, não. Eu olharia para essa pessoa e não teria a aceitação de sobriedade dela para fazer uma cirurgia cardíaca em mim. Simples assim. Essa pessoa não me transmite essa confiança, independente da próxima roupa que ela vai estar. Mas nesse momento eu não aceitaria, não. Exatamente. Nesse momento, você chegou, nunca viu o médico antes, essa é a primeira vez, chega no consultório e ele se apresenta dessa maneira, assim, né? E aí... E agora, Nathaniel? Agora eu faria. Agora eu faria a cirurgia, tudo certo. Agora tudo bem. Mas só um adendo, vocês são de Curitiba, né? Eu sou do Rio de Janeiro. De repente, é por isso o nosso outro código de vestimentas. É legal até você comentar sobre isso, porque isso muda muito, né? Os códigos de vestimenta, eles mudam muito conforme a cultura do lugar, onde a gente está inserido e tudo mais. Temos muita noção que aqui mais para o sul, já morei em São Paulo e morei também no Rio, como é diferente, né, isso. Aqui as pessoas são mais formais que o Rio de Janeiro, isso com certeza, Kátia, não tenho nem o que dizer. Mas, claro, igual você falou das tatuagens, né, hoje as tatuagens são muito mais aceitas e tudo mais, mas não é só aquilo que você falou, as tatuagens, mas todo o código de vestimenta está fora de contexto, né? Nessa primeira imagem aqui. Aqui estaria adequado se ele fosse, talvez, um vocalista de uma banda de rock ou um harleiro, né? Andasse de moto, enfim. Aí ele estaria muito adequado.
mas dentro de um consultório médico é exatamente isso que acontece, né? Então, imagina a diferença que apenas a aparência faz, porque aqui a gente não tá julgando a competência dessa pessoa, né? Quando a gente é o que ele está transmitindo na primeira impressão. E aí eu quero contar para vocês, quero falar para vocês como é que se dá essa. Primeiro, falar um pouquinho sobre imagem. A imagem, ela é uma representação de uma forma ou de uma pessoa, mas o mais importante é a maneira que nós, ou coisas ou pessoas, são percebidas. Então, imagem tem a ver com percepção, como nós percebemos, como nós olhamos e montamos aquela imagem de uma pessoa, enfim, na nossa cabeça, né? Olha a diferença que isso faz, né? Por esses códigos, digamos, né? Então, aqui ele está de gravata, camisa e o jaleco, enfim, né? Para esse outro tipo de roupa. Então, é muito importante, essa é a palavra que eu quero destacar muito para vocês. Imagem tem a ver com percepção. E aí eu vou contar como é que funciona, como é que a gente forma a nossa imagem, como é que se forma essa primeira impressão, né? Então, tem o professor Albert Mehrabian, ele foi um pioneiro no estudo da imagem. Ele foi um psicólogo da Universidade da Califórnia e ele, nesses estudos, foram os primeiros estudos feitos nesse sentido, e ele descobriu nesses estudos que na primeira impressão, 93% dela é baseada na nossa comunicação não verbal. A Thaís estava falando, ela falou um pouco da comunicação verbal, mas principalmente quando a gente olha uma pessoa pela primeira vez, 93% da percepção que a gente tem dela é não verbal. Olha isso, esse número ele é muito alto, né? E só 7% dessa imagem é baseada no que a pessoa está falando, né? No conteúdo da fala. A Thaís vai esmiuçar mais esse gráfico para vocês numa próxima aula, mas para mim o que é importante é entender o que é essa imagem não verbal, o que é baseado nessa imagem não verbal, a nossa comunicação não verbal. Então aqui, ó, para mim essa é a parte mais importante dessa aula, tá? É o que é o sumo dessa aula, o que vocês precisam levar de hoje é isso aqui, a comunicação não verbal. Então, o que a gente comunica sem abrir nossa boca, basicamente, né? Não verbal. Então, o que as pessoas analisam e usam como base para avaliar e formar essa primeira impressão? Então, o primeiro aspecto é a aparência. E a aparência engloba o tipo físico, nossa estatura, a silhueta, nossa coloração pessoal, então as nossas cores, cor de olho, de pele, de cabelo, as roupas e o nosso cuidado e higiene pessoal. Então, se estamos bem asseados, com cabelo limpo, com a unha cortada, se as nossas roupas estão bem cuidadas, se não tem nenhum tipo de desgaste, se tem, por exemplo, pelo de animal, a nossa forma física, como que é, alto, baixo, tudo isso que eu estou falando para vocês comunica, né, uma imagem. Expressões faciais. A Thaís também já falou um pouquinho. Então, como nós fazemos o contato, nosso contato visual, quando você conversa com alguém, você conversa olhando nos olhos. Quando alguém chega para você pela primeira vez, seja num comércio, para saber sobre os seus serviços, se interessa pelos seus serviços, você sorri, você é séria, como que as expressões tipo da sobrancelha, né? A nossa sobrancelha comunica muito também. A nossa linguagem corporal, então os movimentos, os gestos,
a nossa postura, a maneira que a gente caminha, como nós usamos os espaços. Nós ocupamos pouco espaço físico, muito espaço físico, nós somos barulhentos ao chegar em algum lugar, nós somos mais quietos, a gente chega com elegância, quietinho, tentando não chamar atenção, ou não, ao contrário, você quer ser o centro das atenções, né? Isso também comunica quem nós somos, né? A personalidade, nossa personalidade, os nossos valores. O toque, quando você encontra alguém, como é que é teu aperto de mão? É um aperto de mão firme? Você transmite confiança através do aperto de mão? É uma mão mole? Você toca as pessoas ou não de maneira inapropriada, ou pessoas que você não tem muita intimidade? E também muito do nosso comportamento e da nossa etiqueta. Imagina a primeira vez que a gente vê alguém jogando lixo no chão, por exemplo, né? A pessoa pode ter uma aparência ótima, parecer super bem educado, ter uma linguagem corporal, ser bonito, jogou lixo no chão, pronto, ficou feio, né? Na hora. Então, tudo isso compõe a nossa imagem, a nossa comunicação não verbal. E o que a gente vai fazer aqui durante todo esse curso é levar vocês a essa reflexão. Como é que é o meu cuidado? Como está a minha comunicação não verbal? E a partir do momento que a gente tem consciência de todas essas questões, o grande lance aqui é trazer isso para a consciência. A gente pode passar a fazer escolhas. Como a Thaís também falou, escolha que seja adequado ou que me ajude a atingir meus objetivos pessoais, profissionais, se está adequado ao ambiente que eu frequento, as pessoas com quem eu atendo, ao meu público, enfim. Então, tudo isso a gente vai passar a pensar, né? E aí, eu vou trazer o estudo da Amy Cuddy. A Amy Cuddy também é uma psicóloga, e ela fala que nesses primeiros, na verdade, quando eu não passei essa informação para vocês, mas quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente leva milissegundos para avaliar tudo isso aqui que eu falei da nossa comunicação não verbal. Essa avaliação é feita em milissegundos, assim, é muito, muito rápido, porque ela passa por uma questão de sobrevivência, né? A Thaís também vai se aprofundar mais nisso na aula de amanhã, se eu não me engano, mas ela passa por uma questão de sobrevivência. Então, a gente faz toda essa análise de forma automática e inconsciente. Porém, todos nós temos essa habilidade, né? Talvez a Maria Cecília, depois ao final, também pode falar um pouquinho, contribuir sobre isso, né? Mas a Amy Cuddy, que é essa outra psicóloga comportamental, ela diz que nos primeiros milissegundos que conhecemos alguém, né, da primeira impressão, a gente avalia duas coisas principalmente. Se essa pessoa é passível de confiança, isso tem a ver com a cordialidade, quão cordiais nós somos, né? Na primeira impressão, se a gente olha para a pessoa, demonstra uma vontade de ser prestativa, de ajudar, enfim. E a segunda questão é a competência. Então, primeiro a gente avalia se somos capazes de confiar numa pessoa, e a segunda questão é se essa pessoa é competente ou não. E veja bem, essa ordem, ela faz diferença sim, tá? O que eu quero dizer com isso? Que não adianta, assim, no geral, nós somos muito... A gente se preocupa muito em parecer competente, mas a competência, ela só é avaliada depois que se estabelece um grau de confiança. Se primeiro a gente não transmite confiança,
né? Isso que eu falei que a gente avalia através da cordialidade, a competência não adianta. E isso também tem muito a ver com o tipo de comunicação que a Thaís comentou, né, das pessoas que só querem impor, por exemplo, a sua vontade, os seus gostos, enfim, e não são receptivos. Então, as pessoas que não são cordiais tendem a não ter a abertura sem a confiança estabelecida primeiro. Ficou claro, gente, essa questão? E aí, linkando a isso, tem a frase de uma escritora, ela é uma escritora inglesa, que ela fala: as pessoas vão esquecer o que você disse a elas, as pessoas podem esquecer o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você fez, assim, como você as fez sentir. Então, principalmente é isso que a gente avalia numa primeira impressão. Como é que as pessoas estão me fazendo sentir? Me transmite confiança, que eu falei, né, que a primeira coisa a gente precisa confiar, para depois avaliar a competência, o respeito, enfim. Então, sem a confiança, qualquer vínculo que possa ser estabelecido, seja ele pessoal, seja ele profissional, esse vínculo não se dá, né? Ele não se faz. E vocês podem ver que isso é uma peneira, um funil para a nossa comunicação, para abertura. Se a pessoa pode dar uma abertura para a gente, uma chance para a gente, ou não, né? Ela é um filtro de comunicação, um filtro para entender se essa pessoa vai nos querer, seja em qualquer tipo de relação, ou não. Pode ser pessoal, pode ser profissional ou não. E aí, para mostrar mais um pouquinho sobre isso, eu não sei se agora a gente vai conseguir transmitir esse... É uma cena do filme O Diabo Veste Prada. Será que tem alguém que não assistiu esse vídeo? Se tem alguém, por favor, manda no chat, tá? No chat do Zoom, para eu dar uma olhada em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, eu posso depois mandar o vídeo também no nosso grupo, sem problema algum, tá? Mas esse vídeo, a cena que a gente vai ver é a seguinte: é a primeira entrevista de emprego de uma pessoa, né, da Andy, e ela vai até uma editora, uma revista, uma grande revista de moda. E aí eu quero, por favor, que vocês observem a parte da imagem dela, então, como ela está vestida, como ela se apresenta, o cabelo, a maquiagem. Faça essa comparação com a moça, a secretária que atende ela, e toda a parte de expressão corporal. Expressão corporal e facial, né, as expressões faciais, a linguagem corporal dela e da Miranda, que é a pessoa que vai fazer a entrevista com ela.
Pessoal, não saiu o áudio? Não? Ué, eu não tô ouvindo ninguém agora. Não saiu o áudio. Poxa vida. Tá. Bom, então eu vou passar, desculpa, eu vou passar no grupo, no final da aula eu passo no grupo, mas de qualquer maneira, por favor, então reparem, eu vou passar de novo só a partir do momento que ela entra na sala, para vocês repararem, então, a linguagem corporal, tanto da Miranda quanto da Andy, que está sendo entrevistada. As roupas, as expressões faciais das duas, tá? Então, vou passar essa parte novamente, por favor. Vão avaliando. O cabelo, o tipo da roupa que a secretária estava usando, lembrando que é uma revista de moda. A mão dela, aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho, quando ela deixa o currículo e volta, olha o braço dela. Tá vendo que ela passa a mão em volta, né, nas pernas, como quem tivesse limpando o suor da mão. Ó, a Miranda nem olha para ela de maneira alguma. Ó, ela olha para baixo o tempo inteiro na hora que está falando. Ó, a Miranda nem olha para ela para conversar. Tá lendo, olhando para baixo, lendo outra coisa. Ó a cara dela. Ela acaba de falar assim, você não tem estilo nem senso de moda. Fala para Andy. E a Andy responde, isso depende. E a Miranda diz, não, isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Enfim, podemos... basicamente é isso, vou mandar esse vídeo para vocês, tá? Mas o que eu quero que... O meu objetivo de trazer essa cena aqui é para que a gente realmente comece a fazer esse exercício de olhar, né, como um todo, a nossa imagem como um todo. Pergunto para vocês, a imagem dela estava adequada para essa entrevista de emprego? Né? Por favor, reflitam. A roupa dela estava adequada? Ela se preparou para essa entrevista? Então, a gente consegue ver que, primeiro, a roupa não é adequada se ela fala... Na verdade, aí é a maior revista de moda dos Estados Unidos, né? Então, primeiro, ela teria que entender de moda e as roupas dela não dizem isso, não estão bem longe, né, de ser uma roupa fashionista, enfim, alguém que parece trabalhar com moda. Segundo que a expressão facial, dá para ver que ela está super insegura, tanto a gente olhando as expressões faciais quanto a linguagem corporal dela, né, de bastante insegurança, de olhar para baixo, e como ela não inspirou isso, ela não chamou a atenção da Miranda, né, tanto que a Miranda nem se presta a olhar para ela durante essa entrevista. E ela foi super ríspida e tudo mais. Quem assistiu o filme sabe que, no final das contas, ela acabou entrando, ela acabou conseguindo emprego, mas para ela conseguir recuperar a confiança, ou conseguir desenvolver a confiança da Miranda, ela penou, mas penou muito, assim. Ela mostrou competência, assim, no começo ela patinou bastante, depois ela é uma menina, uma mulher inteligente, então ela conseguiu acompanhar e ela realmente entendeu que ela só conseguiria ter o respeito da Miranda mesmo a partir do momento que a imagem dela transmitisse que ela, sim, trabalha numa revista de moda, que lança tendências, porque a partir do momento quando a gente trabalha em alguma área, então, a nossa comunicação não verbal, ela precisa estar alinhada
né, aos valores, ao DNA da empresa. Então, se ela está falando, chega em algum lugar e fala, olha, eu sou secretária, eu represento a Runway, que é o nome dessa revista, ou sou secretária da Miranda Priestley, ela precisa parecer secretária da Miranda, ela precisa parecer que ela entende de moda realmente. Então, aqui nesse ambiente, ela estava completamente um peixe fora d'água, né? E então esse exercício serve para isso, para a gente conseguir pensar na nossa imagem não verbal e entender onde estou acertando, quais são os pontos que eu preciso adequar, né? Eu não falo em melhorar e também não falo em tá correto, não está correto, mas está adequado, eu estou atingindo os meus objetivos com a minha comunicação não verbal, com aquilo que eu estou transmitindo. Então, são esses os pontos que eu convido vocês a observarem, se observarem nos próximos dias, né? Entenderem quais são todos esses elementos e aí a gente pode fazer um ajuste juntos, né? Quem tiver dúvidas em relação a isso, aquilo. Quando são dúvidas gerais, podem mandar tanto aqui no chat durante a aula, para a gente tirar a dúvida no final da aula, ou depois no grupo, ou se for algo pessoal, um exemplo pessoal, algo nesse sentido, pode mandar mensagem particular pelo WhatsApp, tá bom? Que aí a gente responde para vocês. Então, dessa parte, concluímos. Thaís, eu acho que você tinha uma pergunta para me fazer? Tenho. Quando a gente causa uma primeira má impressão, né, uma primeira impressão ruim, é possível contornar isso? É possível transmitir uma boa imagem e voltar atrás no tempo ou recobrar isso? Como que a gente faz? É possível? Olha, não é possível, mas é difícil também, tá? Então, eu gosto sempre de trazer dados para ilustrar, né, isso, como se faz todo esse processo. E tem um estudo que diz que para a gente desfazer uma má primeira impressão, é preciso que um tempo grande de convivência. E veja bem, né, quando é que temos oportunidade de conviver bastante, seja com um cliente, seja com um paciente, seja, né, com pessoas, geralmente, assim, no nosso âmbito pessoal, nós temos, é mais fácil desfazer uma má primeira impressão, ou, né, algo que saiu pela culatra, digamos assim. Mas no âmbito profissional, é muito mais difícil. Exatamente por isso. Muitas vezes a gente não tem esse tempo de convivência para desfazer uma má primeira impressão, né? E isso é muito sério, porque esse estudo diz que é necessário cerca de 6 meses, não precisa ser diária, mas assim, 6 meses para desfazer uma má primeira impressão. Quem aqui já passou por alguma situação, por exemplo, de não ir com a cara de alguém, né, a princípio, e aí depois só de muito convívio que entendeu que não, ou se não, alguém tem vários amigos que gostam de uma pessoa e a gente não consegue entender por que todos esses amigos gostam dessa pessoa, né? Provavelmente por isso, porque eles tiveram mais tempo de convívio e descobriram mais adjetivos, né, em relação a essa pessoa. Então, eu digo que é muito melhor e muito mais fácil aproveitar a oportunidade da primeira impressão do que ter que desfazer uma má impressão, porque muitas vezes a maioria das vezes, nós não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Então, vamos aproveitar este momento. E aí tem algumas dicas, então, como desfazer essa má primeira impressão, né? Como fazer isso, pelo menos tentar minimizar, né? Essa situação. Então, primeiro de tudo é ser honesto. O que é isso? É admitir que ou cometeu algum erro, às vezes pode ser uma piada mal colocada num momento inoportuno,
aqui no Brasil, nós até, acho que é com a Kátia, né, que eu estava falando antes, assim, tem muitas partes aqui, né, do Brasil que as pessoas tendem a ser mais irreverentes, não conhece direito e já faz uma piadinha, enfim. E às vezes isso cai mal, né? Às vezes a gente não sabe qual é o histórico daquela pessoa, a gente não sabe o calcanhar de Aquiles, onde dói. E principalmente nas relações profissionais, isso pode ser muito prejudicial. Então, admitir que errou já é já é um grande passo. O segundo dele é desculpar-se, né? Pode parecer muito simples, mas então admitir que errou, se desculpar da melhor forma possível, e aqui eu coloco um adendo de não se desculpar demais também, porque quando a gente se desculpa demais, a impressão pode se inverter, sabe? A pessoa pode achar que é o outro ou é inferior, então, olha, admiti meu erro, né, não foi legal isso da minha parte, minhas desculpas sinceras, né? E realmente dar desculpas sinceras. E aí, o legal é mostrar um lado diferente daquilo. Então, por exemplo, se fez, eu vou colocar um exemplo bobo, uma piada machista, então mostrar que não, mostrar um outro lado diferente. E aí não é falando, é fazendo, tá? Aqui a gente só vai entender como um arrependimento, né, um pedido de desculpa de verdade, se o comportamento realmente demonstrar que a pessoa se sentiu que aquilo não era o que realmente a pessoa queria transmitir, né? Então o nosso comportamento precisa estar adequado com aquilo que você se desculpou. E por último, então, que tenha tanto uma imagem como uma comunicação que ela seja coerente e persistente, né? A imagem, a gente só consegue fazer uma construção de imagem se essa imagem se repetir e se ela for coerente com aquilo que a gente fala, né? Não é igual pai, por exemplo, pai, né? Pai e mãe, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. A gente só consegue demonstrar e só consegue construir credibilidade pela coerência, né? Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Então, esses 4 passos um guia, uma ajuda para desfazer uma má primeira impressão, mas como eu disse para vocês, é necessário um tempo de convivência. Então, essa foi a conclusão de conteúdo da aula de hoje. Nesse momento, até as 21h30, então temos um pouquinho mais de 15 minutos para tirarmos dúvidas. Tem algumas perguntas aqui no chat, Fer. Primeiro, a Maria Cecília pergunta se você tem esse estudo sobre como desfazer uma má impressão e o tempo que isso leva para compartilhar depois com o grupo. Tá, eu vou anotando tudo aqui que vocês pediram. Aqui, agora eu não tenho, eu tenho no meu material, eu vou encontrar para mandar para vocês, tá? Legal. A Michele Penha pergunta: quando você percebe que alguém da sua equipe não está adequado, como fazer essa abordagem? Nem todo mundo está aberto a se perceber, certo? Certo, Michele. Você tem toda a razão, principalmente quando vem de superior, assim, né? Essa abordagem, ou dos proprietários do negócio, né? Enfim, eu percebo que existe sim essa resistência. A dica que eu posso te dar e o que eu uso nos meus treinamentos é, primeiro, realmente isso que eu fiz com vocês hoje, né? Demonstrar como é construída a imagem. E tem que deixar claro, quando nós aceitamos trabalhar numa empresa, por exemplo, eu falei disso rapidamente, a gente tem que entender que nós somos pessoas jurídicas, não pessoas físicas, né? Então, o meu papel é representar a empresa. E, portanto, a minha imagem ela tem que estar adequada à empresa.
se você é um profissional liberal, ela tem que estar adequada à tua área de atuação, aos seus clientes, enfim. Quando nós trabalhamos para outras pessoas, então quem dá o tom, digamos, é a empresa, né? Porque precisa estar alinhado. Não adianta a empresa comunicar uma coisa e a experiência do cliente ser completamente diferente, porque a gente não se relaciona com empresas, nós nos relacionamos com pessoas que trabalham nessas empresas, e que representam essas empresas, né? Então, Michele, eu acho que você pode começar, por exemplo, dando esses estudos, falando sobre esses estudos com a tua equipe, explicando, porque a partir do momento que você usa, quando você usa dados científicos, é aquilo, contra fatos não há argumentos, né? Então, isso não sou eu que estou falando, esse é todo um estudo de formação de imagem. Então, primeiro, se a pessoa entender a importância disso, talvez se engaje mais. Se isso não funcionar, aí eu posso te sugerir, você pode me contratar, que eu também faço esse trabalho com empresa, né, de adequação, e aí eu vejo que as pessoas são muito mais abertas quando é alguém de fora falando, e aí eu faço várias dinâmicas de grupo, né, tem várias formas das pessoas, fazer com que as pessoas caiam essas fichas, né? Como eu mostrei algumas imagens para vocês, e durante o treinamento vou mostrar muito mais, enfim. Então, mostrar a importância disso, eu acho a forma mais assertiva, digamos. Mas realmente tem gente que não entende, assim. Oi. Posso complementar isso que você está dizendo? Por favor. A ideia que me ocorreu agora. Às vezes, muitas vezes eu percebo que os donos das empresas, os gerentes, gestores, têm uma dificuldade de abordar essas pessoas sobre de que forma falar isso sem ser agressivo ou ser invasivo, né? Isso. Tem uma técnica de feedback que eu gosto bastante, e que ela vai um pouco além daquele feedback convencional, em que primeiro eu falo bem da pessoa, depois eu falo do ponto de melhoria e termino falando bem, né? Uhum. Se chama feedback Cadô. E ele basicamente divide a pessoa em algumas áreas. Então, primeiramente, a gente observa competências técnicas e depois competências comportamentais. Dentro das competências técnicas, aqueles pontos que merecem ser reforçados, pois estão indo bem, e os pontos que merecem melhoria. Dentro das competências comportamentais, a mesma forma, falando sobre o que está indo bem e falando sobre o que precisa ser ajustado. E a grande diferença desse feedback para os feedbacks tradicionais é que ele te permite ser muito específico naquilo que você está dizendo. Porque muitos ruídos de comunicação acontecem quando nós generalizamos o feedback. Então, nós dizemos assim, olha, você não se veste bem, ou você não se veste de maneira adequada. Poxa, imagina que choque para a pessoa ouvir isso, porque muitas vezes ela nem sabe que está errando, né? Então, explicar de uma forma informativa, como a Fernanda utilizou, tentando ser o mais específico possível no feedback, mostrando de forma prática para a pessoa. Por exemplo, digamos que eu trabalhe num lugar que seja muito formal e não seja adequado utilizar tênis. Mesmo os tênis mais bonitinhos, né, mais diferentinhos. Eu posso chegar para essa pessoa e dizer assim, eu tenho observado, nós temos aqui na nossa empresa um código de vestimenta, um código de conduta. Eu gostaria de saber se você conhece esse código, se você tem acesso ou não. Se a pessoa nunca viu, você apresenta para ela. Se ela já viu, você relembra os pontos principais. E você diz assim, eu observei que essa semana você veio 3 vezes de tênis trabalhar. E isso não está adequado dentro do nosso código. Seria possível que você buscasse se adequar? Então, assim, sendo específico, pontuando exatamente o que é que precisa ser ajustado, existe uma chance maior desse teu colaborador entender o que você está dizendo e se engajar no processo, do que necessariamente você simplesmente jogar ali um monte de informação, um monte de palavras. Aqui alguém está perguntando, a Amanda, eu poderia repetir o nome desse feedback? É feedback Cadô, que chama. Thaís, deixa eu só falar mais um complemento sobre isso, né? Sobre feedback.
o que eu vejo muito, assim, quando a gente fala de imagem, na minha visão, imagem é uma ferramenta que eu uso para me ajudar a atingir os meus objetivos. Mas por quê? Porque é o meu objeto de estudo e eu hoje tenho essa clareza e vejo dessa forma. No geral, quando a gente fala de imagem, claro, há coisas que a gente consegue mudar ou adequar e tem coisas que não. Mas aquilo que está dentro das nossas possibilidades, eu acredito que a gente pode sim, né, fazer essa adequação. E, no geral, eu vejo que as pessoas levam muito para o lado pessoal, né? Então, se eu faço, por exemplo, uma crítica a algo que a pessoa está usando, parece que alguém está criticando a pessoa e não o comportamento dela, né? Então, para isso, realmente, ter o tato, o jeito de falar, de abordar o assunto é muito importante. E outra coisa que eu acho muito importante, e tem muitas empresas que enfrentam um problema em relação a isso, porque como não tem um código de vestimenta que seja claro, que deixa claro quando alguém entra, assim, quando alguém é contratado, olha, nós temos, como a Thaís falou, esse código de vestimenta ou esse código de conduta. Para que serve o código de vestimenta, por exemplo? Não é para falar, não, aqui é engessado, é desse jeito. Não, é para dar parâmetros para as pessoas. Por quê? Existem graus diferentes de formalidade dentro de áreas, dentro de uma mesma empresa, dependendo do cargo, dependendo, enfim, várias coisas. Então, se a gente não dá parâmetro e quer contar só com o bom senso das pessoas, e nem só isso, muita gente, os nossos parâmetros pessoais são diferentes, então o que é bonito para um não é bonito para o outro, o que é adequado para um não é adequado para outro. Então, se dentro da tua empresa você quer que as pessoas estejam, né, adequadas e alinhadas com a imagem, deixar isso claro, né? Olha, aqui nós temos essa política, enfim. E aí a pessoa pode escolher ou não, se serve para ela ou não. Fala, não, eu já tive algumas situações assim de cliente. Não, aquele lugar eu não podia me expressar através da minha imagem, eu via que aquilo era muito difícil para a pessoa. Então ela pode ter, a partir do momento que isso fica claro, ela pode aceitar ou não. E aí não aceitando, ela vai procurar um lugar que aceite, né? Então, ter essa comunicação clara é muito importante. Tem mais duas perguntas relacionadas a esse tema. A primeira é da Janine, que até vai de encontro com o que você acabou de dizer. Como se adequar sem perder a nossa essência? Ela, inclusive, cita o exemplo do filme, que a Indy acaba perdendo as amizades e o namorado por se adequar demais àquela nova situação. Exatamente. Legal, Janine. Então, bom, ela teve uma questão que ela ficou tão focada só em uma coisa e esqueceu, né? Esqueceu das amizades, esqueceu do namorado, enfim. Eu acho que sempre o caminho do meio é a resposta para quase tudo na vida, né? A gente conseguir equilibrar as coisas. Aí, no caso dela, não foi só uma questão de imagem, foi uma questão de comportamento também, né? Ela se deslumbrou um pouco, enfim, se perdeu no meio do caminho. Mas, assim, a gente sempre pode colocar um pouco do nosso, né? Mesmo falando de imagem profissional, vamos supor, se você trabalha numa empresa que tem um código de vestimenta que é super rígido, sempre tem como a gente colocar um pouco da nossa personalidade, um pouco da nossa essência, do nosso estilo, mesmo dentro de um dress code que, vamos supor, não é o teu pessoal. Mas sim, pode ser nas cores, pode ser num acessório, pode ser na maneira que você combina as peças. Enfim, aí é muito particular isso, né? Mas dentro do parâmetro que a empresa dá, por exemplo, se ela tiver um parâmetro claro, você consegue, por isso que é importante, né? Eu falo das empresas darem parâmetro, porque aí a pessoa tem mais liberdade dentro daquilo, né?
Respondi, Janine? Você me manda aqui no chat, fala se eu respondi tua pergunta, por favor. E depois também, eu acho que na tua aula de amanhã, em que você fala mais a respeito dos códigos e tal, dá alguns exemplos bem práticos, né, de como estar adequado e, ao mesmo tempo, respeitar a sua personalidade. O Júnior, da Master Aquecimento, pergunta: eu, como dono da empresa, posso usar uniforme igual aos demais funcionários? Tá. Júnior, olha, essa é uma questão que vai de pessoa para pessoa. Aí eu posso dar a minha visão profissional, que é o seguinte: você pode, mas, por exemplo, pense em experiência do cliente, tá? Tudo que a gente está falando aqui é para pensar para que a experiência do cliente seja positiva, né, em relação à nossa imagem, a imagem da nossa empresa. Então, se eu chego numa empresa, e já aconteceu várias vezes, assim, até eu atendi uma clínica que foi a mesma demanda, a mesma situação. Se eu chego lá e está todo mundo igual, e eu quero falar com o responsável, eu não sei a quem me dirigir, né? Eu não sei quem é o gerente, eu não sei quem é o dono, eu não sei quem trabalha. Então, assim, por exemplo, você tem uma imagem diferenciada dos seus colaboradores, demonstra, por exemplo, que você tem algum tipo de poder maior ou diferente do deles, né? Então, você vai ter que avaliar, isso para você é interessante? Ou tem, por exemplo, uma gestão totalmente horizontal, que todos são iguais, ou todos dominam o assunto e qualquer pessoa pode atender qualquer cliente. Enfim, então é algo que você tem que avaliar, assim. Eu acho interessante, por exemplo, você poderia, sim, estar de uniforme, mas talvez um uniforme diferenciado. Por exemplo, os seus funcionários usarem polo e você tá de camisa. É uma forma. Que a camisa tem um grauzinho a mais de formalidade do que a polo. Então, você se diferencia, mas também não é uma coisa tão gritante, assim. Respondido? O Luiz tem uma pergunta que eu gostaria de responder porque eu já passei por essa situação. Ele diz assim: como contornar minha primeira impressão de timidez, que às vezes é confundida com arrogância? Quando eu estava no ensino médio, Luiz, eu fui uma adolescente muito tímida. Eu nasci numa cidade muito pequena aqui do interior do Paraná e fui para uma escola maior em uma outra cidade onde ninguém me conhecia e eu era muito envergonhada. Então, era muito comum eu ficar muito quieta na minha, inclusive na hora do recreio. E eu lembro que a professora fez uma atividade no início do semestre, pedindo que a gente colocasse o nosso nome em cima de uma folha e fosse passando essa folha ao lado. Sentou a turma toda em círculo e a gente ia passando a folha, essa folha ia passando por todos os alunos e cada um anotava o que achava daquele colega que estava ali na turma. E eu lembro que quando ela fez essa atividade, a folha passou por todos os meus colegas e eu peguei ela nas minhas mãos, eu levei um choque imenso, porque eu tinha ali recebido muitos feedbacks de que eu parecia uma pessoa arrogante. E na realidade, na hora eu pensei, gente, da onde que vem isso? Qual é o fundamento desse feedback que eu estou recebendo das pessoas? E aí, avaliando isso, com a ajuda dos meus pais na época, porque eu acho que eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, eu entendi que muito dessa arrogância era por eu não me comunicar. Então, por não conseguir me relacionar com as pessoas por conta da timidez, por conta da insegurança, eu passava uma imagem de arrogância. E como é que foi possível contornar isso? Justamente sabendo que imagem eu passava quando eu estava fechada. Então, quando eu estava lá tímida, na minha, quieta, eu estava mais séria, eu estava compenetrada, eu tinha uma postura de inacessível. Quando eu comecei principalmente a tentar mais em relação às minhas expressões faciais e tentar manter uma expressão facial mais positiva, não só quando eu estou falando, mas também quando eu estou ouvindo, eu passei uma imagem de mais acessibilidade, de ser uma pessoa mais acessível. E assim eu consegui contornar essa impressão.
e me esforcei mais também para chegar nos ambientes e socializar, conversar com as pessoas, participar dos ambientes sociais, no caso era o ambiente escolar. E ao final do semestre a professora fez a mesma atividade e o feedback que eu recebi foi totalmente diferente daquele feedback inicial, então deu certo. E é o que hoje eu falo para os meus clientes, inclusive baseado em pesquisas como essa que a Fernanda trouxe para vocês, que a gente leva um tempo para desmistificar essas impressões erradas que a gente causa no outro, né? Então, você começar a atentar sobre a sua expressão facial e tentar manter essa expressão positiva, um leve sorriso, um sorrir com os olhos, e isso pode te ajudar a trazer mais conexão, né? E pode te trazer, então, uma outra imagem, que a gente sabe que não tem nada a ver com arrogância, tem mais a ver com timidez, mas nós não somos só responsáveis por aquilo que a gente comunica, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente expressa na nossa linguagem não verbal, mas nós também somos responsáveis por como essa mensagem chega no outro. Então, se está chegando dessa forma, a gente tem que pensar o que a gente pode ajustar na gente para mudar essa impressão. Não sei se você quer complementar com mais alguma questão sobre isso, Fernanda. Não, a Cristina que também por muito tempo foi confundida com uma pessoa metida, nariz empinado, mas na verdade sempre foi tímida. Sempre foi tímida, exatamente. Eu também passei por isso, viu, Cristina? Superamos. É isso. Pessoal, só uma coisa, o Nakamura perguntou, foi o Nakamura? Desculpa. Se a gente vai compartilhar esse material. Podemos mandar no grupo sim, tá? A gente manda para vocês essa apresentação de hoje. E nós estamos chegando ao final, pessoal, dessa nossa aula de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Temos um tempo para uma última pergunta desse nosso encontro inicial. Fernanda, você está tentando falar alguma coisa ou não? Não, eu estou lendo as mensagens, ver se deixei eu passar alguma. Desculpa. A outra Fernanda. Pode falar, Fernanda. Fernanda. Está ouvindo agora? Sim. Eu tenho uma preocupação com esse código. Eu acho que existe um movimento muito grande, hoje em dia, para os preconceitos. Uhum. Então, várias coisas estão se modificando. Você vai a um desfile de moda e pessoas gordas têm direito a estarem ali. Uhum. Gagos podem fazer apresentação de jornalismo. Então, eu acho que essa coisa engessada, a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado. Eu tenho uma filha que morava em São Francisco e eu tive a oportunidade no Vale do Silício, naquelas empresas grandes. Uhum. Facebook, Google. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente a ausência total desse código. Uhum. O mundo moderno está muito atento a isso. Sim. Então, nós, como profissionais da comunicação, temos que ficar um pouco atentos a isso, a respeitar, a não fazer um preconceito. Uhum. O politicamente correto, nesse sentido, está muito forte nesse momento. Eu já levei algumas rasteiras. Uhum. Já errei muito com esses preconceitos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que colocar na nossa hora de avaliar e de falar realmente de uma aparência e respeitar quem é aquela pessoa. Isso é um momento difícil porque as pessoas estão reclamando disso, indo contra isso. Existe um movimento grande contra essa coisa tão engessada. Sim. A criatividade hoje em dia é forte. Eu, pelo menos, já tive algumas experiências onde eu fiquei exposta, por isso que eu estou falando isso aqui. Uhum. Então, eu fiquei muito balançada, fui exposta e repensei nos meus conceitos. Sim. Legal, Fernanda. Não, achei ótimo que você trouxe esse questionamento. Gosto também muito de falar sobre isso, mas veja bem, o meu papel não é engessar nada. O que eu trouxe aqui desde o começo foi se isso me ajuda, se a minha imagem ajuda na minha comunicação, fortalece o que eu estou dizendo, se está em confluência com aquilo que eu estou vendendo, digamos assim, se reforça o meu discurso ou não. É aqui, igual a pergunta que me fizeram ali do uniforme, né? Então, quando sempre, todas as escolhas que a gente faz, né, seja de imagem, seja de comportamento, enfim, elas transmitem mensagens.
não tô, né? Isso é sabido. Não, isso é uma verdade. É uma mas verdade. É como eu, dentro dessa verdade, já tropecei algumas vezes. A gente tem que admitir que isso é real. Claro, existe um movimento muito grande para novos códigos de conduta. Sim. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação, sou coach de comunicação. Fui fazer um curso há pouquíssimo tempo atrás, só com pessoas muito jovens. Todos poderiam ser meus filhos. Quando eu cheguei lá, tinha uma vontade enorme de rir. A minha professora era uma atriz, ela tinha um rabo de cavalo amarrado aqui em cima, uma calça jeans toda rasgada e uma sandália muito alta. Tudo que eu diria para uma pessoa não se apresentar. E ela foi um show, e eu te garanto, quando acabou aquela aula, as pessoas eu preferi fazer um treinamento com ela e não comigo, entendeu? Então, essas coisas, muitas vezes, agora eu me deparo com essa nova realidade. Existem mudanças muito fortes nos códigos. Fernanda... Então, essas coisas, para a gente se adaptar a esse novo mundo, e principalmente eu que venho o novo atualmente me mobiliza muito, me atrai muito, é o que soma a uma carreira grande, digamos assim. E eu sinto que isso é real, tem esse movimento. E você pode esbarrar numa situação delicada se você, de alguma maneira, for contra isso. Eu já me vi em situações delicadas, essa coisa do cabelo, de amarrar o cabelo aqui em cima, isso não está adequado, a vestimenta, sabe? A pessoa vai se impor e vai dizer, é assim que eu sou. Então, você, às vezes, escorrega. É difícil isso num momento onde as pessoas, de alguma maneira, estão tentando impor essas condutas. Então, Fernanda, o que eu preciso te dizer em relação a isso primeiro, aquilo que eu te falei, cada empresa ou cada pessoa lógico, que sabe, né, acho que você falou a palavra correta. O que lhe convém. Existe sim um grande movimento, até tem várias empresas que eu posso citar que aboliram o código de vestimenta, por exemplo, mas você pode ter certeza que isso também está alinhado ao momento delas, tá? E outra coisa, isso depende muito da área profissional, da área de atuação. Você me deu um exemplo de uma atriz. É claro que uma atriz vai ter muito mais flexibilidade, as pessoas de humanas, por exemplo, são muito mais abertas e receptivas. Eu vim da área de humanas, sou da área de humanas, só que eu presto consultoria para vários tipos de empresas diferentes. Empresas que são mais formais e empresas que são menos formais. É aquele exemplo do médico que eu dei no começo. Espera-se que o médico tenha um tipo de comportamento, um tipo de imagem. Espera-se que um engenheiro tenha... Por quê? Porque né? Então é isso. A gente tem que... Entendo sim o que você está falando, concordo plenamente, mas tem lugares que existem essa abertura e tem lugares que não. E aí a gente tem que fazer nossas escolhas também. Eu quero estar num lugar, né, que me tolhe, ou que tem um código que é muito rígido. Não, isso não tem a ver com os meus princípios, os meus valores. Para mim, os meus valores são outros. Então, eu vou procurar alguma coisa que me adeque. E, por exemplo, né, eu passei por isso. Eu trabalhei em empresa há muito tempo e aí os meus valores me disseram que não, que eu queria ter flexibilidade de horário, que eu queria... enfim, várias outras coisas. Então, eu me fiz um reposicionamento de carreira. E hoje estou 100% feliz dentro daqui, porque hoje eu trabalho com aquilo que eu acredito e transmito aquilo que eu acredito. Então, é isso. Hoje estou no lugar adequado para fazer isso. Para ser quem você é de verdade. É isso. Exatamente. Legal, pessoal. Porque não é só o patrão, não é a empresa que faz exigência. Eu também, quando estou indo para aquela empresa, eu tenho que saber se está adequado para mim. Eu quero entrar dentro desse esquema. Isso é muito importante, né? Eu acho que de tudo isso, para a gente fechar, eu gosto sempre de dizer que quando a gente aceita um emprego ou quando a gente abre uma empresa e se
dispõe para o cliente de alguma forma a atendê-lo, a gente tem que entender que a gente aceita as regras do jogo. Lógico. Aceita, né, o que vem junto com isso tudo. E quanto maior for o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre essas regras do jogo, melhor a gente vai conseguir desempenhar ali o nosso papel. Eu acho que daí isso também contribui para aquilo que a Janine falou, qual é o limite até onde eu me adequo sem perder a minha personalidade, e eu acho que esse é um limite da individual de cada um, que cada um de nós precisa buscar. Mas esses temas, eles geram sempre muitas dúvidas, questionamentos, e é muito bacana que a gente, cada um traga e compartilhe as suas experiências para que a gente possa construir essas múltiplas visões. Hoje, pessoal, o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a participação de vocês, da Cristina, da Júlia, que também deram aqui a sua visão sobre essa questão, a Kátia, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje, pela participação de vocês hoje. Para encerrar aqui, Fernanda, vou pedir para você descompartilhar a sua tela, por favor, só para eu compartilhar aqui uma atividade que eu vou pedir para que vocês façam para o nosso encontro de amanhã. Então, para o nosso encontro de amanhã, para que a gente possa colocar em prática isso tudo que nós vimos, eu gostaria que vocês exercitassem aqui, executassem uma tarefa, uma atividade que é a seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês pensem na rede de contato de vocês em 5 pessoas. Pessoas com as quais você tem diferentes graus de intimidade. Podem ser pessoas da sua esfera de trabalho, pessoas da sua esfera pessoal, família, colegas, enfim. Pessoas de diferentes esferas de contato. Primeiro. Segundo, pessoas que vocês confiem e admirem de alguma forma, pessoas que inspiram vocês, pessoas nas quais você confia num feedback, que você pede uma orientação, que você pede um auxílio. E terceiro, que vocês entrem em contato com essas pessoas, então, e que vocês perguntem para elas: que imagem eu passo quando eu me comunico? Que imagem eu passo quando eu chego num lugar e me apresento? Me apresento não é uma apresentação em público, eu apareço em um lugar. Que imagem eu estou transmitindo? Eu vou pedir que vocês perguntem, façam essa pergunta a 5 pessoas e peçam para essas pessoas serem o mais objetivos possíveis. Então, em vez de ficar escrevendo uma longa sentença sobre a imagem que você passa, que essa pessoa responda se você transmite uma imagem de timidez, de seriedade, de autoridade, de descontração, de acolhimento, enfim, busquem adjetivos para falar desta imagem, dessa impressão que vocês transmitem quando chegam a um local. Então, façam isso como tarefa para amanhã e no nosso encontro de amanhã a abertura vai ser para a gente dar continuidade a esse exercício aí que vocês vão desempenhar. Tá bom, pessoal? Caso alguém tenha alguma dúvida ou sobre isso ou sobre qualquer outro assunto que foi discutido na aula de hoje, nós estamos disponíveis no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês e a gente volta a se ver, então, amanhã. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer e estamos abertos aí pelo grupo ou particularmente para algum outro tipo de dúvida. Uma ótima noite para todo mundo, até amanhã.